Olá, durante a sua trajetória de vida, você já deve ter ouvido essa frase: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. E é sobre isso que eu venho falar com vocês, o quanto a influência das pessoas que estão ao nosso redor, ela repercute de uma forma direta e indireta nas nossas decisões, porque o tempo todo nós estamos trocando informações diante de um sistema. Essa é a palavra. Nós vivemos constantemente em meio de um sistema onde as pessoas mais próximas de nós estão o tempo todo nos espelhando e nós também estamos sendo espelhados. Então, essas interferências acabam trazendo para nós situações ou da nossa vida real que está acontecendo. É como se fosse um espelho humano trazendo para nós aquela realidade que está acontecendo. E às vezes, por não termos conhecimento de como lidar com essa situação, por instinto de sobrevivência, usamos o cérebro reptiliano, e aí qual é a decisão que nós tomamos? Atacar ou fugir. E isso é o mecanismo de defesa que todos nós utilizamos. Então, para que você tenha uma ideia de como isso interfere na nossa vida, eu vou compartilhar com vocês aqui um ciclo aonde vai mostrar essas interferências, e eu vou falar um pouco como você pode estar olhando, tendo conhecimento dessa causa, e a partir desse conhecimento você modificando muitas coisas na sua vida. Nesse ciclo das influências, você vai perceber como cada componente ele está relacionado ao mesmo tempo com você e cada um ocupando posições de presente, passado e futuro. Em algumas situações, uns estão em posição de ataque e outros em defesa. Então é por isso que às vezes eu avanço, eu quero tomar decisões na minha vida, e aí eu percebo que algo é como se eu tivesse travado na minha vida, eu estivesse sem ação justamente sobre isso. Então, o meio, ele interfere no todo, a forma que você está lidando com essa situação. Pessoas ao seu redor, elas estão diretamente mostrando o que está acontecendo. Então, você precisa observar que esse círculo das influências, assim como é o seu mundo, é porque você, do mesmo jeito, está mostrando-se para o mundo dessa forma. Ou seja, o teu interno está sendo manifestado para o externo. E esse ciclo de influência está na cara te falando: olha, isso aqui não está legal. E às vezes, por questões de, não sei, de negar aquela realidade, o que nós fazemos? Nós preferimos fingir de conta que não está acontecendo. E aí é onde muitas vezes as coisas começam a dar errado. Então, começa a observar o meio, como isso está interferindo na tua vida, e você vai perceber como as coisas vão mudar para você. Esse campo das influências é uma das ferramentas que eu uso nos meus atendimentos. E aqui eu quero mostrar para vocês, aqui é o centro, é você. Então você percebe que ao seu redor tem bastante influências trocando informações com você. Dessa linha para baixo, tudo que está aqui está em mecanismo de defesa. Então, geralmente tem pessoas que elas estão nesse campo muito ligadas a situações do passado. Já em outras situações, tem pessoas que estão em posição de ataque, caminhando para o futuro, para um bom relacionamento, para um bom trabalho, caminhando para o sucesso. Essas posições aqui, elas são de suma importância, porque quando você percebe o que está acontecendo ao teu redor, você sabe quais são os caminhos que você precisa tomar na sua vida. Então, como você pode perceber, eu vou descrevendo cada um conforme a situação aqui. E por que muitas vezes aqui esses números estão de forma aleatória? É justamente porque cada posição, os mecanismos de defesa, de ataque, de referência, elas são totalmente diferentes. Então, por isso que existe a posição de ataque e de defesa. Então, no caso aqui, a pessoa que está na posição 2, lembrando que ela está mostrando uma situação relacionada ao passado. Então, aqui ela traz a situação.
relacionada à influência dos seus antepassados, dos mais velhos, das experiências que você trouxe, aquilo que foi ensinado pelos seus pais. Então, quando eu estou nessa posição de ataque, as experiências do passado, elas não são uma forma de eu ficar presa a memórias, a situações, a problemas, não. Elas são experiências que, para que eu não repita aquele processo novamente, eu acabo tomando aquilo como uma referência para não errar e cair no mesmo erro. Tem pessoas que muitas vezes ela usa esse mecanismo aqui de defesa como uma situação de que eu sou assim, eu cresci assim, então ela fica muito naquela síndrome da Gabriela do Peter Pan, né? Eu não preciso mudar, eu não quero ser adulto, porque ser adulto é muito responsável, adquire responsabilidade, eu não estou pronto para isso. Já como vocês podem ver, essa posição do número 2 ela está também correlacionada com o 3. Esse 3 ele está na posição, essa referência, e ela está numa posição de futuro. Ou seja, nesse caso aqui, a pessoa que está nesse ciclo, nesse campo, nessa posição, ela está mostrando, ela trazendo o quê? Influências de amigos, cultura, comunidade, situações que te rodeiam, que falam, olha, você está na direção certa, caminhando para o seu futuro. Então, a referência de relacionamento, a referência de vida financeira, a referência de vida pessoal dessa pessoa é uma referência que você está se espelhando e está direcionando para o seu futuro, mas esse passado, conforme eu falei aqui, ele serve é como se fosse um farol, tá? Ele ilumina o seu caminho para que você não cometa mais os mesmos erros. Voltando um pouquinho aqui, na posição 4 que você pode ver aqui, ela está em uma posição de futuro. Então, aqui essa posição, ela está mostrando as influências do tempo que você está vivendo por sua idade ou pelo seu estágio, devido ao que você tem atingido. Então, perceba que ele está numa posição, aqui no caso do lado direito, uma posição de yang, uma posição de ataque, ou seja, eu preciso olhar para fora, eu preciso ver o que está acontecendo. E você caminha em direção ao seu futuro mais seguro de si, porque o que está à sua esquerda, a relação do passado, conforme eu falei, ele traz iluminação, novos caminhos, para não permanecer nos mesmos erros. Já esse caso aqui do 5 que está relacionado ao passado, esse 5 ele está mostrando as influências do local de nascimento, as influências da sede ou do país que você vive. Ou seja, você já percebeu que tem pessoas que ela traz referência do seu passado, dos seus locais de origem, e por mais que elas migrem para outros lugares, elas sempre têm características fortes das suas origens. Então, é isso aqui, essas referências do seu local de nascimento, da sua origem, elas são instrumentos positivos, são referências essenciais para que você, ao migrar dessa linha central aqui do centro que você se encontra, você venha fortalecido das suas experiências, dos seus antepassados, caminhando para o futuro. Tanto é que ele está numa posição do lado esquerdo de yin, ou seja, do amor para dentro. Reconhecer primeiro dentro de mim quais são as posições, os meus sentimentos, aquilo que me fortalece e me dá gás para que eu caminhe para o meu futuro de uma forma mais segura. Já no caso, você pode perceber, esse 5 ele está alinhado aqui com a posição do 4, que foi justamente o que eu te falei. A questão aqui do 7, ali do 6, melhor falando, perceba que ele está alinhado aqui ao seu presente. Ou seja, as minhas referências, as minhas influências de vida passada, o que eu recebi de conhecimento dos meus pais, as influências que eles me deram de, olha, cuidado com o que você vai enfrentar daqui para frente. Percebe que ele está no alinhamento central,
é justamente isso, a linha do centro, a linha da vida. Para onde eu vou caminhar com as minhas referências, com os ensinamentos que eu recebi dos meus pais. E isso faz com que eu me fortaleça e caminhe de uma forma mais segura nessa linha da vida. E você percebe que essas influências aqui de vida paterna e materna, elas são muito importantes porque você já deve ter percebido que existem pessoas que elas têm ela é muito recheada, ela tem muito conhecimento, mas ela é muito insegura, ela é uma vitrine na hora de colocar para fora. Ou seja, essa pessoa, se você olhar aqui na posição do passado, essa posição 6, ela está te mostrando que você é uma pessoa que tem muita força de mãe, você tem muito amor, tem muito conhecimento, mas na hora de levar esse conhecimento para fora, para contribuir com outras pessoas, às vezes você se sente meio travada diante da vida. Então, a pessoa que está nesse campo de influências, ela está trazendo essas referências. Cuidado, a gente precisa também absorver conhecimento, mas também precisa repassar. E essa forma de repassar e levar para frente é justamente onde vem a força do pai. Olha aqui essa posição 7, mostrando o equilíbrio, caminhar para a vida, caminhar para o futuro. Esse alinhamento, quando eu tenho essa referência, essa força de mãe e essa referência de pai, de caminhar para o futuro, levar o que eu sei e explorar para o mundo aquilo novo, eu trago essa sabedoria e aí eu começo a levar para fora toda aquela bagagem de conhecimento. É engraçado que quando eu comecei a aplicar isso aqui na minha vida, eu comecei a notar quantas influências ao meu redor eu precisei fazer mudança. Era muito um ciclo de pessoas que o objetivo delas era muito vitimismo, era muita reclamação, era muitas situações. Quando eu olhei para esse ciclo, para essas referências, eu falei, eu preciso mudar esses posicionamentos. E presta atenção, quando eu falo de mudar posicionamentos, não é que você vai simplesmente expelir, vai trocar as pessoas. Não. Você vai conviver com elas. É claro que tem peças que precisam ser trocadas, mas a forma de você participar das conversas vai ser diferente. Então, se naquele momento você perceber que algum elemento está falando da vida do outro, você, isso aqui não é mais legal, não faz mais parte da minha convivência. Então, a forma de você se posicionar nesse campo e essas referências vai modificar muito a teu cotidiano. Você vai saber lidar com as situações ao seu redor, porque quando eu me prendo muito ao que o outro está falando, ou eu me envolvo de uma forma emocional muito forte, aquilo está interferindo direto no meu campo, porque tudo são interferências, são troca de informações. O nosso HD humano, o nosso radar, o nosso GPS está 24 horas emanando energia, trocando influência de informações. Então, tanto é, se você perceber, às vezes, quando as pessoas vêm comentar alguma coisa com você, você só precisa observar, tá? Quanto de participação eu preciso ter nisso? E às vezes você simplesmente vai ouvir aquilo, isso aqui não faz nenhum sentido para você, deixa passar aquela hora, não interfere. É como que eu sempre falo, as situações aparecem para nós como um mecanismo de testar até que ponto você está caminhando para o seu equilíbrio. E qualquer posicionamento que você sai dessa rota aqui, às vezes para voltar para o centro, para o seu eixo, dá muito trabalho. E essas duas posições que estão vazias? Aqui são referências que você tem do seu Yin e do seu Yang. Tá? Por isso que ela está no centro, está nesse equilíbrio. Quando eu observo essas ferramentas de uma forma muito madura, muito mais eficaz, eu consigo enxergar o quanto isso aqui traz de situações para a minha vida. Então, assim como é em torno, é dentro. A maioria dessas referências aqui que está acontecendo ao seu redor
É porque são reflexos do que está acontecendo com você internamente. Observa direitinho. Se às vezes que você está em determinadas situações, alguém próximo a você não está emanando também essas referências. É porque é justamente isso. É, as situações ao seu redor, elas estão diretamente ligadas àquilo que nós estamos vivendo. Porque tudo que existe é um reflexo dessa nossa consciência, desse nosso eu interior. E eu sempre falo que, com muitas vezes, quando a nossa boca cala, o nosso corpo fala. Seja por situações, seja por pessoas que estão ao nosso redor e acabam nos apontando, olha, determinadas situações, conforme eu falei, por, às vezes, não conhecer esse sistema, esse campo de influências, a pessoa, para não enxergar a realidade, você acaba atacando a pessoa, querendo fugir daquela situação. Então, se você observar, esses padrões, eles acabam sempre se repetindo, porque existe uma lei de correspondência, onde esses níveis eles estão em cosmos e se referindo, trazendo referência de pessoas diferentes e situações diferentes. E só precisa observar se esses padrões eles se repetem. Porque se existe uma repetição de padrão, é sinal que você ainda não aprendeu o suficiente aquela experiência e você ainda não passou de fase para a próxima, porque quando eu resolvo a situação, aquele padrão ele pode até aparecer, mas em um grau de elevação um pouco maior, não é semelhantemente igual ao anterior. É um exemplo. Digamos que você sempre tem uma escassez financeira e você observa que sempre aquela escassez financeira ela aparece em determinada situação. Então, aquilo é um padrão. Então, é sinal que você ainda não soube administrar bem, fazer a gestão das suas economias, do seu dinheiro, e precisa observar como melhorar isso aí. E as pessoas, as influências ao redor, sempre estão dando sinais, porque tudo no universo está em constante vibração. As pessoas, essas influências, estão em constante vibração, que vocês são trocas é, é, são energias, são influências que estão o tempo todo nos dando sinais do que nós precisamos olhar e são sinais claros que você precisa sempre estar atento e observando como isso está interferindo na tua vida. As pessoas sempre estão é, ao nosso redor trazendo essas referências. E todo pensamento que a gente tem, ou seja, conforme eu falei, de ataque ou fuga, isso acaba trazendo vibração, essa vibração, o que eu emano de energia vira massa, massa vira matéria, e essa troca, às vezes, quando eu não quero olhar, ela sempre vai se repetir. Eu trago uma experiência própria que, na minha trajetória de vida, eu sempre prestei atenção que, quando eu estava fazendo movimentos da minha vida, eu sempre era confrontado na rua por um pedinte, tá? Um mendigo. Eu estava no mercado e ele aparecia, e ele me provocava. Eu andava na rua, e de vez em quando ele aparecia. E aí, até um dia, essas provocações, eu comecei a olhar o que aquilo estava querendo me mostrar. Era o universo me trazendo aquela realidade diante dos meus olhos, mas o que eu usava como mecanismo de defesa? Atacar. Ou às vezes silenciar a mente, não querer olhar, e passava pelaquela pessoa simplesmente como um ninguém. E sempre, sempre ele estava me atacando, cruzando o meu caminho. Até o dia que eu parei, observei, dei atenção ao que ele estava querendo me mostrar. Ele falou algumas palavras que para mim não caíram bem naquele exato momento, mas que eu precisava ouvir. Então, possivelmente também você já teve situações em que a pessoa, você foi confrontado com ela, tete a tete, ela te falou algumas coisas que você não gostou, e aí, por você não querer enxergar aquela realidade, porque a maioria das vezes, se você observar, a situação está trazendo aquela realidade que você precisava ver.
E como você nega constantemente, ela traz diante dos teus olhos alguém, conforme eu falei aqui no sistema, para que você consiga olhar e enxergar o que está acontecendo. Mas, Arnaldo, como que eu posso fazer aqui para fazer isso para mim? É justamente isso que eu vou te ensinar. Você pode pegar um pedaço de papel e aí, o que você pode fazer? Colocar três, quatro. Aqui eu coloquei 7 elementos, mas você 8 elementos, você pode colocar a quantidade que você quiser. Vê as pessoas que mais têm influência ao teu redor. E quando o que você vai fazer aqui? Você vai pegar características dessas pessoas, só se atenta às posições passado, presente e futuro. Posição de ataque e presente, passado e futuro na posição também de defesa. O que você pode fazer aqui? Você vai pegar cada uma dessas situações, por exemplo, a pessoa 2. Como que é o relacionamento dela? Aí você vai notar do lado. Como que é a situação financeira dessa pessoa? Você vai notar do lado. Essa pessoa, qual é a característica? Ela é xereta, bisbilhoteira, traz informações referentes a essa pessoa. E aí você vai gradativamente colocando referência e características em cada uma dessas pessoas. Presta atenção. Você vai trazer essas informações, mas toma um cuidado para não trazer isso aqui como um julgamento, tá? Lembra que eu falei? São situações, são informações que elas estão te mostrando aquilo que está dentro. Lembra que eu falei que assim como é fora, também é dentro. É um espelhamento do que está acontecendo ao seu redor e muitas vezes você não está querendo enxergar. Então, quando eu olho para isso, eu vou trazer essas características de cada indivíduo e conforme eu vou pontuando, vou trazendo, você vai fazendo a sua análise. Depois você para. E aí, se você, caso você queira dar um tempo e olhar um pouquinho mais sobre, ver se está faltando alguma coisa. E conforme você vai pontuando, você vai trazendo, caraca, eu estou repetindo o padrão dessa mesma pessoa. Olha só, ao relacionamento dessa pessoa, constantemente eu também estou trazendo padrões assim. Então, você vai enxergando o que essas pessoas estão querendo te mostrar e que muitas vezes você não está querendo enxergar. Tá, mas e a partir daqui, como que eu vou fazer para mudar os meus comportamentos? Perfeito, boa pergunta. Porque nesse caso, quando eu conheço a causa, eu começo a criar mecanismos para os efeitos. Quando eu tenho esse conhecimento dessa causa, aquilo já quebra quase 80% aquele poder que ela tinha sobre as nossas ações. Porque quando eu conheço a situação, qual vai ser o meu mecanismo agora? Encontrar meios, caminhos que eu possa sair dessa situação e que eu possa melhorar cada vez mais o meu comportamento. Então, você vai perceber que as referências que você está tendo de pessoas ao seu redor são espelhos neuronais, são situações onde eu preciso enxergar e eu preciso melhorar. Toma bastante cuidado quando você olhar para as situações aqui do passado. Algumas situações que você está presa ainda, que você não conseguiu evoluir. E aí você começa a fazer esses alinhamentos em linha. Por exemplo, olha essa posição aqui do passado, mas também olha o futuro, que elas estão te espelhando, porque são polaridades opostas. Da mesma forma que tem alguma coisa no mecanismo de defesa, tem uma coisa que te funciona para o futuro. E conforme eu vou olhando essas situações aqui, eu vou tendo clareza do que eu preciso melhorar. Ah, quando você montar esse espelhamento aqui, toma muito cuidado também para depois você ficar olhando para as pessoas que você colocou nesse campo de influências com um olhar diferente, com um olhar de superioridade, com um olhar de afastamento. Não. Naturalmente, você vai perceber
que você vai se alinhando em equilíbrio. Essa é a palavra certa. Eu preciso me alinhar em equilíbrio vibracional com as situações que estão acontecendo ao meu redor. Porque se você for olhar para essas pessoas como você está me influenciando de forma negativa, você está me influenciando de forma assim, assado, querer rotular. Cuidado com os rótulos. Quando você rotula demais, na verdade, você está jogando para fora aquilo que deveria estar sendo resolvido em você, conforme eu falei aqui há pouco. As pessoas são influências que estão ao teu redor, trazendo clareza na vida real, o que você precisa enxergar. E olhar para isso como um olhar de transformação, com um observador interno. Eu preciso simplesmente enxergar em mim o que essas pessoas estão querendo me mostrar. Então, cuidado, tá? Porque muitas vezes quando você vai com essa infantilidade, não trazendo esse olhar adulto do que eu preciso enxergar e não julgar, você pode acabar estragando algumas relações. Tá, mas, Anato, tem pessoas aqui no meu caminho que eu até já pensei em dar um tempo na relação, sei lá, cortar um pouco a amizade, talvez distanciar um pouco. É, você próprio vai, ou própria vai perceber o quanto esses mecanismos, essas influências aqui, elas precisam fazer mudanças, precisam fazer trocas. Mas são trocas saudáveis para que você também perceba que elas são sempre holofortes, são situações que estão na vida real te mostrando que precisa mudar, tá? Porque quando eu começo a mudar ao meu redor, tudo o meu mundo muda. Ou seja, como diz, né? Quando eu mudo internamente, essas coisas ao meu redor, as minhas relações, elas também mudam. E realmente é a coisa mais precisa que existe, é isso aí. E às vezes as pessoas, elas querem fazer transformações na vida, buscando de fora aquilo que precisa ser mudado primeiro internamente. É ao contrário, é dentro de você que começa todas as transformações. Porque qualquer situação dentro de mim que está em desconforto, e eu começo a observar, começo a mudar aquilo dentro de mim, você pode perceber que ao seu redor as pessoas automaticamente elas vão notando que você está diferente. E o seu comportamento em relação a determinada situação já é diferente. E o seu comportamento em relação ao seu relacionamento também ele mudou, ele melhorou, porque você observou o que era que estava acontecendo ao seu redor, você trouxe esse desconforto para dentro e no seu desconforto interno você foi buscar qual era o seu conforto que você melhor poderia estar utilizando, melhor poderia estar se transformando para ter essa relação de harmonia e paz, primeiro com você, para depois com o outro. Porque não é de fora que vem as transformações, é de dentro para fora. Então, quando eu começo a perceber essas influências aqui dentro, tudo muda. É incrível como essas transformações elas são instantâneas, melhor falando, tá? Desculpa aí. Ah, e isso acaba trazendo essa harmonia, esse equilíbrio. Porque quando eu começo a observar tudo o que estava se repetindo e eu tenho um outro olhar sobre essas influências, eu acabo melhorando na minha vida pessoal, eu acabo melhorando nas minhas emoções, eu tenho uma melhor gestão das minhas emoções, eu acabo melhorando no meu relacionamento. Lembrando, gente, quando eu falo de relacionamento, existem três esferas de relacionamento. O primeiro relacionamento é aquele com você mesmo. Eu não consigo ter uma boa relação lá fora se eu não estou bem internamente. A minha relação comigo mesmo não está legal. A solidão, a solitude, como você trabalha nesses campos, você fica bem com você mesma, quando você está sozinho, ou você sente aquela carência? Então, é sinal que a sua relação com você mesmo
ela precisa entrar nesse campo de equilíbrio. Eu preciso melhorar primeiro dentro de mim para depois oferecer fora. É de dentro que vem as transformações e não de fora. O de fora é apenas um espelhamento, tá? Só referência do que eu preciso mudar dentro de mim. Fica bem atento a isso aí, porque melhora bastante a tua relação. Então, essas influências, né, você, conforme eu falei, você vai começar a observar tudo ao seu redor e conforme você vai vendo as necessidades, há outra coisa importante aqui. Caso tenha alguma coisa que para você seja tá muito tensa resolver naquele momento, procura situações menores e aí gradativamente você vai modificando aquela situação. Não procura atacar logo de cara aquilo que é muito tenso para você, aquela informação está difícil de digerir, você vai procura gradativamente e do mínimo, do pouco, avançando para é o máximo, né? Conforme está essa referência aqui, essa seta. Começa do mínimo e vai sempre avançando para o melhor. E conforme você vai avançando, você vai enxergando essas mudanças, você vai percebendo que cada vez mais você vai melhorando e vai evoluindo. Isso era o que eu queria contribuir com vocês, trazer essas informações. É um exercício prático que você consegue fazer no seu dia a dia. Tá? É só fazer um círculo, se posicionar ali. Eu sempre coloco 6, 7 pessoas, as pessoas que estão mais próximas, aquela que você troca mais informações no seu dia a dia. Pode ser filho, marido, esposa, sim, são referências. Pode ser amigo, traz as pessoas que você mais tem influência no seu dia a dia e coloca nesse campo. E aí você vai trazendo características pessoais, como ela administra a sua vida, diante de uma raiva, como é que ela reage. Você vai observar, você vai ser o observador. Lembrando que tudo isso tem referência com você. Depois desse estudo de campo, você vai falando, vai trazendo essa clareza do que isso precisa mudar em você, quais são as referências mais marcantes que elas estão trazendo, que você precisa melhorar. E assim, eu deixo essa contribuição, repassando esse conhecimento para vocês, no exercício prático, façam, testem. E depois vocês voltam aqui e me contem qual foi a experiência de vocês. Eu espero que esse novo olhar sobre essas influências do teu campo tenha contribuído de uma forma harmoniosa. É claro que nos meus atendimentos eu vou muito mais a fundo, existem outras técnicas que eu utilizo, tá? Isso é uma ferramenta que, quando eu aprofundo bastante, as pessoas elas ficam impactadas o quanto tinham situações de vida, situações reais acontecendo diante dos seus olhos, e conforme você tem, eu como exemplo, você começa a observar, era isso que eu precisava enxergar, era isso que eu precisava ver. E aí, essa informação que eu que trouxe para vocês, façam uso, testem. Ela é simples, mas é de muita eficácia quando eu olho e eu pratico isso aqui. E aí, como uma forma de contribuição, se você já não é inscrito aqui, deixe a sua contribuição, se inscreva para que mais informações como essa cheguem a outras pessoas, cheguem também até você. E participem aqui, trazendo depois o seu depoimento, como foi essa experiência para você. Essa é a informação, esse é o canal Terapia Levemente, aonde eu trago clareza, caminhos e possibilidades de fazer novas escolhas. Se você ficou comigo até esse presente momento, eu agradeço de coração a sua participação, agradeço de coração a sua estada comigo aqui nesse momento e que você possa utilizar essa ferramenta de tal forma que ela possa servir de equilíbrio e harmonia na tua vida, não só hoje, mas que isso seja um caminho de mudanças significativas e de grandes transformações. Meu muito obrigado.